Será que você está se alimentando bem nos intervalos das aulas? Nutricionista dá dicas de quais as melhores opções para manter uma alimentação saudável na hora do lanche. Saúde. Você vai entender como funciona o Centro de Atendimento da UESB. Censura contemporânea. Marco Civil na luta pela liberdade de expressão na internet. Estação Meteorológica da UESB. Entenda como funcionam as medições e as coletas de dados para prever o tempo. 5 de dezembro de 2013. Começa agora mais uma edição do UESB News. O clima interfere diretamente no planejamento de obras, turismo ou até mesmo num simples passeio. Mas é muito raro saber como é medida a pressão atmosférica, a umidade do ar e a temperatura. Em Vitória da Conquista, a única estação meteorológica fica na UESB, a ESMET, que conta com uma área de 150 metros quadrados, incluindo a área de recepção e processamento de dados, além de outra área reservada para laboratórios. As repórteres Indira Castro e Karina Souza visitaram a estação meteorológica da UESB e trazem mais detalhes. A Estação Meteorológica da UESB foi fundada em 1995. Hoje, ela é equipada com sensores para medir as variáveis climáticas e auxiliar na previsão do tempo, o que possibilita diversas formas de enviar os dados colhidos através das previsões. Estes dados são reunidos em programas específicos e enviados para as outras estações do Brasil e do mundo. As estações podem ser consideradas manuais ou automáticas. Nas manuais, as medições são feitas por técnicos. Nas automáticas, o tempo é medido pelos sensores eletrônicos. É necessária a presença de técnicos e recursos financeiros disponíveis para manter uma estação do tipo. A qualidade e confiabilidade dos resultados obtidos nas coletas dependem muito desses recursos. O que a gente precisa é disponibilizar hospedagem, alimentação para os técnicos que vêm fazer a manutenção, né? E a pintura, a conservação de grama, essas coisas assim, que fica embutido no custo da própria universidade. Os equipamentos utilizados na estação meteorológica são sempre impares, com funções parecidas, mas com finalidades diferentes, como o piranômetro, que mede as variáveis de insolação, e o heliógrafo, que mede a duração da ação do Sol. Então, nós temos casais de aparelhos, né? Nós temos o termigógrafo, temos evaporímetro, né, pluviógrafo, pluviômetro, heliógrafo, actinógrafo, tanque de evaporação, termômetros de solo. Então, nós temos um conjunto de aparelhos para a gente fazer exatamente saber como é que o planeta anda. Temperatura, pressão. A Estação Meteorológica da UESB tem relação direta com o Departamento de Geografia da Universidade, e os professores responsáveis são vinculados ao mesmo, assim como os estagiários que são graduandos do curso. A estação ela é ligada ao Departamento de Geografia e não a outros departamentos, apenas o Departamento de Geografia, que é um convênio feito com o Departamento de Geografia, a UESB e o Instituto Nacional de Meteorologia. Dentro da UESB existe um centro de saúde, o CELAS, que oferece serviços médicos em diversas áreas, além de atendimento de psicologia e serviço social. Atuando como um espaço para o desenvolvimento de atividades de ensino supervisionado e extensão universitária, segundo pesquisas da UESB, o centro já beneficiou mais de 4.000 pacientes. Mais informações com Laís de Gouveia. Muita gente não sabe, mas o CEUAS, Centro Universitário de Atenção à Saúde, atende, além de estudantes e trabalhadores da UESB, também pacientes do SUS. São diversas especialidades médicas, além de atendimento em assistência social, nutrição e psicologia. Ao todo, são 10 consultórios médicos, um posto de enfermagem, uma sala de observação e uma sala para curativos. Fiquem ligados nos horários de atendimentos, que acontecem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite. Para mais informações, acesse o site da UESB, www.uesb.br ou ligue 3424-8689. Laísa de Gouveia para o UESB Notícias. Essa iniciativa é de extrema importância tanto no âmbito social quanto na UESB, pois serve como um suporte para os pacientes que não conseguem atendimento por causa da superlotação dos postos e hospitais públicos. O CELAS possui um grande número de especialidades médicas e sua infraestrutura é apta a atender pacientes das mais diversas situações, o que já é de grande valia para aqueles que não possuem um plano de saúde e acabam sofrendo na fila do SUS. Ainda hoje você saberá o que é o Marco Civil e se os lanches da UESB são saudáveis. O UESB News volta em instantes. Uma internet para ricos, outra para pobres. É assim que a rede mundial de computadores passará a ser no Brasil, se a Constituição da Internet, o Marco Civil, for aprovada conforme desejam as empresas de telecomunicações e a indústria do entretenimento e conteúdo. O projeto de lei Marco Civil da Internet é uma iniciativa legislativa criada para regular a internet no Brasil. O projeto trata de temas como neutralidade da rede, privacidade, retenção de dados e a função social da rede.
a repórter Mara Almeida entrevistou a professora de Comunicação de Tecnologia Carmen Carvalho para falar sobre o assunto. O Brasil discute há 3 anos o projeto do Marco Civil da Internet, considerando hoje um texto pioneiro no mundo ao estabelecer regras, direitos e deveres no ambiente virtual. Para melhor falar sobre o Marco Civil, estamos com Carmen Carvalho, que é professora do curso de Comunicação Social da UESB. Professora, explica para a gente o que é o Marco Civil. Primeiro, Mara, obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o Marco Civil. O Marco Civil surgiu a partir de 2009 e foi uma discussão estimulada pelo Ministério da Justiça. A partir desse pontapé inicial do Ministério da Justiça, foi criado um site e nesse site qualquer pessoa poderia participar. E por meio dele, 800 sugestões e críticas foram feitas ao projeto do Marco Civil. Depois que esse projeto ficou pronto, então foi encaminhado à Câmara, ao Congresso Nacional. Lá ele passou por uma outra discussão e o deputado Alessandro Malon assumiu a relatoria. Atualmente o projeto do Marco Civil ele está na Câmara dos Deputados para ser votado e ainda não foi porque interesses alheios a ele, o interesse das empresas de telecomunicações, está impedindo com que essa votação aconteça. Por quê? Porque as empresas de telecomunicações são contra a neutralidade da rede, a liberdade de expressão e também contra a privacidade que nós temos hoje na rede. Quais são os princípios do Marco Civil? Então, o Marco Civil tem esses 3 princípios: neutralidade, liberdade e privacidade. O que é a neutralidade? A neutralidade é o que a gente tem hoje, a possibilidade de pagar um pacote numa empresa de telecomunicações que é provedora e a gente ter acesso à infinidade de conteúdos que tem na internet, a gente acessar e-mail, ir ao Facebook, ver filmes, ver vídeos. Então, a gente pagando um pacote, a gente pode acessar qualquer tipo de conteúdo. Quebrando a neutralidade, acabando com ela, isso atenderia aos interesses das empresas de telecomunicações que querem vender um pacote para cada tipo de serviço que a gente utilize na rede. Por exemplo, se eu quiser utilizar só e-mail, pagarei tanto. Se eu quiser utilizar e-mail e vídeos ou só vídeos, eu pagarei tanto. E quem quiser utilizar tudo vai pagar um outro valor bem maior. Quer dizer, hoje a gente paga pela velocidade, mas o que as empresas estão querendo é que a gente pague também pelo conteúdo que utilizamos na rede, o tipo de serviço que a gente, o tipo de atividade que a gente faz na rede. Qual a importância da aprovação do Marco Civil e o que pode mudar na vida das pessoas? Nós precisamos aprovar o Marco Civil, que é a Constituição da Internet, para garantirmos a neutralidade, que é o que a gente tem hoje, a liberdade de expressão e a nossa privacidade. Se não tivermos uma lei garantindo o que a gente tem hoje, isso poderá ser derrubado, isso poderá ser, digamos assim, modificado para atender aos interesses de empresas privadas e até mesmo de governos, né? Professora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Mara Almeida para o UESB News. Muito importante essa discussão, porque imagine você fazer um comentário sobre um grande meio de comunicação e essa empresa julgar esse comentário negativo para sua imagem. E essa mesma empresa poder ter o direito de retirar o comentário da rede sem a sua autorização e, quem sabe, até mesmo sem uma notificação. É muito grave e invade a nossa liberdade de expressão. A gente precisa ficar atento quanto a isso. Você com certeza já escutou de nutricionistas, médicos ou outros profissionais que o correto é comer de 3 em 3 horas. Mas você estuda o dia inteiro e não tem tempo de fazer um lanche mais elaborado na universidade. Por causa disso, lanches práticos são consumidos todos os dias pelos universitários. As opções geralmente disponíveis nas cantinas são ricas em gorduras saturadas, açúcares e sal. Por causa disso, algumas cantinas estão incluindo em seus cardápios lanches considerados saudáveis. Confira na matéria de Guilherme Barbosa sobre as cantinas da UESB. A hora de se alimentar é bastante importante, pois a alimentação é um forte fator de influência da saúde. Segundo o Ministério da Saúde, 70% dos gastos do SUS vão para o tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer e doenças do coração, causadas em grande parte por uma alimentação de má qualidade. Doces, frituras, sanduíches, refrigerantes e sucos são opções que estão à disposição de quem convive na UESB.
O ponto-chave da questão está no critério de escolha na hora do lanche. Eu acho que eu vou um pouco pela aparência do lanche, né? Eu procuro uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, uma coisa mais saudável, geralmente. A nutricionista Tchalane Souza explica como a escolha da alimentação pode influenciar a vida das pessoas. Uma alimentação adequada, né, com base em uma ingestão adequada de frutas, verduras, uma ingestão de água e líquidos também adequada, também rica em uma variedade de alimentos como carnes, cereais, leguminosas. É importante porque consegue fornecer todos os nutrientes que nós, humanos, precisamos para um desempenho cerebral e físico adequado. Então, uma alimentação adequada vai conseguir nos manter com um nível de atenção melhor. A proprietária de um dos quiosques de alimentação, Juliana Hollenberg, considera que os lanches oferecidos são saudáveis. Eu creio que aqui a gente já tem várias opções mais balanceadas. A gente tem opções sem carne, opções com carne, lanches mais leves, um pouquinho menos as sopas mesmo, é bem procurado, bem balanceado. A nossa equipe trouxe a nutricionista Tchalane Souza para conhecer as opções de lanches oferecidas na universidade e ela dá dicas de como melhorar a alimentação. Nos quiosques aqui são oferecidas opções interessantes para a alimentação saudável, né, como por exemplo um beiju, né, com recheio leve, como por exemplo com pouca manteiga ou com queijo magro, e pode substituir, né, um salgado ou um misto quente, uma outra coisa. Né, entre outras opções interessantes aqui também são os sucos de fruta, as saladas de fruta e até mesmo um sanduíche vegetariano, né, que pode servir como opção. Né, à noite, uma opção bem legal aqui também são as sopas, né, que pode substituir uma grande refeição que a pessoa poderia estar fazendo em casa. Luiz Rodrigues, que trabalha com venda de salgados na UESB, diz que a alimentação dos seus clientes tem mudado para melhor. O pessoal começou a mudar. Antes não, antes era, eu quero refrigerante. Não, agora não, é só suco natural. Tá mais saudável, com certeza. A editora Edições UESB está em atividade desde 2002 e publica livros técnicos científicos até artísticos literários, sendo esse último por meio de concurso anual, denominado Prêmio Professora Zélia Saldanha, que tem como objetivo publicar obras inéditas de autores da região do sudoeste da Bahia. As publicações da editora podem ser vistas na livraria da UESB e em diversas livrarias de universidades dentro e fora da Bahia. O repórter Joabson Silva esteve lá e traz mais detalhes. Surgida em 2002, a Edições UESB vem ampliando seu acervo de publicações, atingindo assim um alto nível de qualidade e reconhecimento perante a comunidade acadêmica e o público em geral. Dessa forma, a UESB vem consolidando uma posição de destaque entre as universidades baianas. Nesse mês, a Edições UESB participa de um evento literário de nível nacional. 10 livros de seu catálogo serão divulgados na 11ª Bienal do Livro da Bahia. Para saber quais livros serão divulgados no evento, acesse o site www.uesb.br/editora. Joabson Silva para o UESB News. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Até lá!